Meu nome é Feliciano, esse é o canal A Hora do Além. Se chegou aqui por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição no canal. Nesse vídeo, teremos relatos definados, então fiquem agora com a narração das inscritas do canal A Hora do Além. Oi, Feliciano. Oi, inscritos do canal. Eu tenho muitos relatos, né? Aqui é a Isabelle de Araruama, Isabelle Machado. Tenho vários relatos de coisas terríveis que aconteceu comigo. Mas uma coisa muito estranha que até hoje eu não sei o que foi. Primeiro eu vou contar do meu avô. Quando meu avô saiu de São Gonçalo, eu sou de São Gonçalo, né? Do Rio de Janeiro. Ele foi morar lá em casa, né? Minha avó vendeu a casa dela de São Gonçalo. Aí minha avó foi morar com a minha tia, que já é falecida. Aí meu avô foi e ficou lá em casa. Ele quis ficar lá em casa, que ele gostava muito da gente, a gente também gostava muito dele e tal. E ele gostava muito da minha mãe, e que eles viam novela. Aí ele ficou lá em casa por uns 2 anos. E o meu avô, ele ficou muito doente, porque ele, desde os 15 anos, ele caiu de um muro, então ele tinha tipo um ferro. Um negócio que eu não sei agora o nome, era tipo um ferro na perna dele. Ele não andava direito. Não andava direito. Eu acho que aquilo estava tantos anos que acabou infeccionando. Aí ele morou lá em casa, aí ele começou a ficar doente. Foi pro hospital, ficou internado. Ficou lá internado e tal. E eu já comecei a sentir um pressentimento ruim com ele, que ele iria morrer. Sei lá, uma coisa muito estranha. Aí um belo dia eu tô vendo televisão de madrugada, eu senti alguém atrás de mim. E um detalhe, lá em casa tinha um sofazinho vermelho que ele amava sentar ali pra ver novela. Ele adorava aquele sofazinho, era um sofazinho que ficava do lado do sofá e de frente pra televisão. Então ali ele ficava melhor por causa da perna dele, que a perna dele era dobrada, ele não andava, ele não dobrava a perna, ele não andava direito, enfim. Aí eu recebi uma ligação. Era o meu tio chorando muito no telefone e tal. Meu tio falou que ele tinha morrido. Eu fiquei desesperado, fiquei sem reação. Meu tio chorando muito no telefone falou assim: ele faleceu, Isabelle, seu avô faleceu. Aí eu corri, liguei pro meu pai, aí meu pai ficou desesperado e tal. Depois que ele morreu, nessa casa que eu morei, começou a acontecer umas coisas esquisitas. Porque quando qualquer um, não era só eu ou a minha família, mas qualquer um, quando sentava na sala, tinha a impressão que ele estava na sala. As pessoas diziam que sentiam ele, que os meus amigos iam lá, viam ele lá e tal, cumprimentavam ele. Mas as pessoas diziam que sentiam ele. Aí um belo dia eu vim da escola, a minha mãe, ela estava lá fora. Na época eu estudava numa escolinha lá perto. Eu tô vindo da escola, minha mãe sentada na calçada assim, uma cara estranha, pálida, com o olho arregalado assim. Falei, o que você tá fazendo aí? Aconteceu alguma coisa? Ela, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Eu vi o teu avô lá dentro, teu avô tá lá dentro de casa. Teu avô tá lá sentado lá no sofá. Falei, que isso, você tá doido? Já tinha falecido, já tinha sido enterrado. Falei, tá ficando maluca, mulher? Até falei assim com ela, falei, que isso, mãe? Meu avô morreu. Não, ele não morreu não, ele tá lá sentado no sofá. Deus me deu uma coragem tão grande que eu entrei, andei pela casa toda, não tinha ninguém. Aí, pra botar ela pra dentro de casa, fosse fogo. E depois, uma amiga minha foi lá em casa. Aí eu falei pra ela, espera um pouquinho que eu vou fazer um cafezinho pra gente. Aí ela tava na sala. De repente, a garota sai correndo. Eu só vi a porta bater, ela saiu correndo pela rua, né? Depois ela foi falar que viu ele sentado no sofá. E o meu pai também. A pior dos piores foi que o meu pai, ele disse que estava dormindo e ele acordou assim à noite, assim, viu meu avô impreparado. E meu avô ficou aparecendo direto na casa, minha avó viu ele, muita gente viu ele, né? E depois que a gente começou a orar, pedir a Deus e tal, aquilo foi dando uma diminuída. E também apareceu o espírito de uma velha. O meu irmão falou que foi tomar banho, tava tomando banho, de repente ele olha para trás e ele vê uma velha dentro do box com ele. Ele viu uma velha. E ele saiu correndo pelado
do banheiro igual um louco. Depois, de novo, meu pai foi tomar banho de tarde. E nisso tinha duas amigas minhas na sala, a gente conversando. Ele falou, né? Ah, vou tomar um banho. Tava um dia de sol, que aqui faz bastante sol. Olha, só sei que ele saiu pelado também, na frente da gente. Mas saiu correndo igual um louco. Minha filha, meus filhos, povo, né, que vai ouvir, meninas e meninas. Eu fiquei com tanta vergonha. Aí depois eu perguntei, por que você saiu correndo, feito maluco? Aí eu vi uma velha, uma mulher velha, uma velhinha, dentro do box. Tipo, ele tava tomando banho, olhou pra trás, deu de cara com a velha e viu uma criança, um menininho. Bom, esse foi o meu relato, tem muito relato. Depois eu gravo mais. Beijo, Feliciano, e beijo todos os inscritos do canal. Amo vocês, já sou fã do canal, vejo todo dia e eu adoro. Beijo. Boa noite, Feliciano. Tudo bem? O meu nome é Fernanda. Eu tenho 47 anos e eu moro numa cidade no estado do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Amaral, perto de Passo Fundo. Então, Feliciano, meu relato é o seguinte: isso aconteceu comigo. Eu era casada e eu me separei e fui morar com meus pais. Isso já faz uns 15 anos. Eu devia ter uns 30 aí, uns 32 anos na época. Aí surgiu uma oportunidade para mim trabalhar numa outra cidade, fora da minha, e eu fui morar para lá. E antes disso, eu tinha um tio meu, que morava perto da minha casa, lá da minha mãe, aqui na minha cidade. E ele sempre frequentava lá, ele era solteiro. Ele era solteirão, não tinha esposa, não tinha filhos. Sempre morou sozinho, sabe? Ele era bem diferente, ele era bem calado, não tomava muito banho, não sei, sempre sujo, tipo um mendigo, mas ele tinha bens, né? Ele tinha casa, ele tinha dinheiro. Ele gostava de viver assim. Ele era irmão da minha mãe mais velho. Aí eu fui embora pra lá, deixei meu filho com a minha mãe e fui trabalhar nessa cidade. Aí eu vinha todos os meses, né? Aí ele pedia sempre de mim, né? Só que nunca surgiu a oportunidade de eu estar lá nos meus pais, quando eu chegava, e ele estava lá. Aí o tempo passou, os anos foram passando, e eu fiquei 1 ano, 2 e 5, né, morando assim. E daí um dia eu vim na minha mãe, como sempre passear, e ele estava lá, né. E ele disse, me cumprimentou, estava com saudade e tudo. Daí ele disse, vai lá na minha casa depois que eu preciso falar com você. Mas vá, eu quero falar com você. Tá, tudo bem, mas naquela empolgação de vir passear, ver amigo, ver irmão e ver sobrinho, eu não fui. Acabei voltando pra minha cidade onde eu tava morando e não fui lá. Aí passou uns meses e ele tornou a me dizer que eu voltei lá na minha mãe visitar e ele disse que era pra mim ir lá na casa dele, que ele precisava falar comigo. E eu não fui lá. Voltei, né? E isso foi passando o tempo. Aí quando eu tava nessa cidade trabalhando, a minha mãe me ligou dizendo que ele tinha morrido. Que ele faleceu, né? Ficou doente e morreu. Ele já era de idade. Tudo bem, né? Eu tava trabalhando e não vim, né? E o tempo passou. Passou uns dias. Ele vinha me visitar da noite. Era uma coisa muito estranha, sabe? No começo eu não sabia o que pensar, né? Nunca me assustei, nunca tive medo. Nunca tive medo dele, nunca me assustei, entende? Eu morava sozinha em uma casa de madeira. Daí tinha 2 quartos, banheiro, sala, cozinha inteira. E eu via quando ele abria a porta da cozinha e passava pelo fogão a gás, que o chão era de madeira. Daí balançava, né? Eu via que passava ali e passava entre a cozinha e vinha na sala. Chegava na porta do quarto. A minha cama, Feliciano, ela ficava de frente para a porta, meus pés para a porta, né? Então eu sentia, porque dava um estralo assim no canto da casa e a porta abria, como se tivesse alguém entrando normalmente, né? E passava ali na cozinha, no fogão, e cada vez que eu passava lá no fogão, caminhando assim, ligeiro, fazia aquele barulho, né? Batia o vidro, sei lá. Aí passava na sala e parava na porta do quarto, né? Eu olhava perfeitamente, ele tava de calça preta, social, ele tava de blusa de lã vermelha, que ele sempre usava, e um chapéu preto, né?
E ele tinha dente de ouro. Ele tinha dente de ouro quando ele era vivo. Ele tinha uns quantos dentes de ouro em cima. Na dentadura ele tinha dente de ouro. Aí ele abria tipo um sorriso e eu via os dentes de ouro dele. E ele sempre fumava, esse paieiro, sabe? Aí ele tava fumando, tava aquele paieiro. Daí ele tirava do bolso, colocava na boca e ligava o avião pra acender o paieiro. E eu me assustava. Daí eu me tapava e ficava, suava, sabe? Tremia, gelava. Aí eu ficava lá e ele vinha, sentava do lado da cama e deitava do meu lado. Daí eu tava virado pro outro lado, ele deitava do meu lado, me abraçava e botava a mão em cima do meu braço. Eu toda tapada. E eu sentia a respiração dele no meu ouvido. Ele respirava. Aí de repente ele sumia. De repente ele saía, ele sumia, né? E isso ficou muito tempo, era todas as noites. Eu tinha até receio de ir dormir e chegar à noite, porque era todas as noites que isso acontecia. E eu não contei nunca pra ninguém. Eu sempre guardava comigo, pensava que de repente eu tava vendo coisa, eu tava ficando louca, no outro dia era normal pra mim, sabe? Mas chegava à noite e eu já sentia, não era medo, eu sentia um sentimento, uma coisa, sabe? Aí teve uma noite que ele veio e não deitou na cama, ele deitou no chão da cama. Ele entrou normal, como sempre, passou pela cozinha, passou pela sala, na porta, entrou, sentou na cama e deitou no chão. Aí eu sentei assim na cama, olhei, ele tava deitado no chão, virado pra lá, pra parede, não virado pra mim. Aí eu deitei de novo, me tapei, fiquei ali, daí ele sumia. Sabe, aí foi passando o tempo, eu não conseguia dormir, eu sonhava e eu tinha essas visões. Aí eu falei pra minha mãe, ela levou a sério porque ela acreditava muito nisso. Ela disse, mas isso não é normal, você tem que ir numa igreja, procurar uma ajuda, né? Aí eu fui num centro espírita. Daí depois disso tudo, eu voltei pra minha casa, voltei a morar com a minha mãe, né? Aí eu contei pra ela. Ali na casa da minha mãe ele nunca apareceu. Sempre lá. Quando tinha alguém comigo, né, na minha casa, alguém comigo dormindo, ele não vinha, só quando eu estava sozinha. Aí eu fui no centro espírita, aí eu li uns livros, eu contei minha história, e o tempo foi passando, e daí ele foi diminuindo lá, quando eu morava sozinha, depois quando eu vim com a minha mãe, terminou, nunca mais apareceu. E daí eu fico pensando, Feliciano, ele queria me falar alguma coisa quando ele estava vivo. Aí ele veio para me falar, ele nunca me falou nada, ele nunca me disse nada. Ele só aparecia, eu só via ele. Aí hoje eu já tenho 47 anos, né? Meu filho já cresceu, já tem 26 anos, já tá estudando, professor, né? E eu casei de novo, vim morar aqui de novo na minha cidade. Casei de novo, tenho meu esposo, não tenho mais filhos, né? Mas eu acredito muito nesse sobrenatural, Feliciano, eu acredito muito, porque isso aconteceu comigo. Isso não é história que o povo conta, isso é fato. Isso aconteceu comigo, aí até teve muita gente que me disse, é aquela coisa do sono, sei lá, que dá. Não é. Eu tinha certeza, eu tava lúcida, eu tava acordada, eu não bebo, nunca bebi, não bebo pra ter alucinação, que dizer que foi por causa do álcool, não. Eu tenho certeza que ele queria falar alguma coisa pra mim, e como eu não fui na casa dele, depois ele voltou pra me visitar, mas ele nunca falou o que ele queria comigo. Feliciano, eu nunca vou saber. Era esse meu relato, Feliciano. Muito obrigada por estar me escutando. Se o meu relato passar aí num vídeo, eu agradeço. Curto muito teus vídeos todos os dias, fico sempre alerta. Muito obrigado. Fica com Deus. Muito obrigado, Fernanda e Isabelle. Gratidão por terem compartilhado seus relatos nesse vídeo. Se vocês também quiserem enviar seus relatos, pessoal, eu deixei na descrição do vídeo o link que vai direto para o meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está sempre acompanhando os vídeos, deixando o like, compartilhando, comentando, e vocês também que estão chegando hoje. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.